Olá, tudo bom? Aqui é a Renata Bertrand, psicóloga e neuropsicóloga. Faz um tempinho que eu não gravo os vídeos e não trago novidades para vocês. Eu vou tentar ser mais frequente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perfeccionismo. Eu tenho certeza que muita gente já ouviu esse padrão de personalidade como sendo um defeito, né? Eu sou muito perfeccionista, por isso eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. E isso, assim, realmente, ele pode ser um defeito quando for exagerado, mas não precisa ser necessariamente um defeito. Na verdade, tudo que a gente consegue ter um equilíbrio não é necessariamente um defeito. O problema do perfeccionista é que ele acaba deixando de fazer o que ele precisa fazer por medo de desagradar o outro, ou pelo menos é o que ele acredita, né? Porque na realidade ele não está preocupado com o outro, ele acredita que esse seja o problema, mas ele está preocupado com ele mesmo, ele está preocupado com a sua própria autocrítica e ele acha que o que ele faz nunca está bom o suficiente. Por quê? Vamos tentar entender um pouquinho sobre o funcionamento cerebral, primeiramente. O nosso cérebro, ele tem regiões que são ativadas de acordo com as nossas emoções, né? E quando a gente tem uma emoção positiva, geralmente são de ganhar alguma coisa, geralmente são ativadas algumas regiões cerebrais. Mas quando a gente tem uma frustração muito grande, ou quando alguma coisa não sai conforme a gente tinha planejado, são outras regiões cerebrais que são ativadas, e isso é muito forte. Isso causa, às vezes, um estresse muito grande, e o perfeccionista, ele faz de tudo para evitar essa sensação, tá? Então, na verdade, o problema maior está com ele mesmo. E o que a gente pode fazer para estar melhorando essa situação? Primeiro, é entender que o nosso cérebro, ele é vigilante. Então, assim, é um mecanismo de defesa natural do ser humano tentar evitar situações que foram desagradáveis para ele mesmo. Então, o primeiro passo é esse. A partir do momento que você consegue ter esse entendimento, você consegue gestar melhor e cuidar melhor de você mesmo. Em segundo lugar, o perfeccionista tem que começar a entrar num processo de autoconhecimento e entender que às vezes a cobrança dele é com ele mesmo, né? E que às vezes essa cobrança com ele mesmo é muito grande. E muitas vezes isso acontece bastante. Ele não é tão exigente assim com os outros, ele é exigente com ele, mas com as outras pessoas ele consegue ser tolerante. Então, por que com ele não pode ser tolerante também? Não é mesmo? E outra coisa que acontece, o perfeccionista, ele geralmente ele não consegue pensar em quantas situações que ele já perdeu por conta de se exigir tanto. Então, uma coisa que é legal de ser trabalhado e de ser pensado, em quantas oportunidades o perfeccionista já perdeu por medo, medo de sofrer, medo de ter uma frustração muito grande, medo de arriscar. E assim, isso está ligado nas mais diversas áreas, tá? Às vezes ele tem medo, por exemplo, do projeto que ele tem que fazer não ficar bom o suficiente, então daí ele só enrola, ou então ele vai fazer tudo de última hora e o resultado de fato vai ser aquele que ele não estava esperando. Ou então ele pode estar num relacionamento, gostar da pessoa, mas assim, por ter medo do resultado final, às vezes ele não quer nem tentar, porque daí ele já fica achando que não pode corresponder, que pode ser que não seja do jeito que ele queria, que como é uma situação muito improvável, ele não vai conseguir ser 100%, e daí ele não quer nem entrar. Ou então, por exemplo, ele quer fazer
alguma coisa na internet, mas ele acha que ele não sabe fazer, que ele não é bom o suficiente, que ele não tem os recursos, então ele nem tenta, ele nem consegue começar. Então, esse é um bom ponto de partida, pensar em quantas oportunidades ele perdeu ao longo da vida dele. Então, assim, isso é um ponto de partida. Então, por isso que é tão importante a pessoa fazer terapia, porque daí ela começa a reconhecer os seus pontos de fraqueza e consegue trabalhar e ressignificar tudo isso. Porque, assim, de uma certa maneira, não é ruim a gente querer fazer o melhor, mas, assim, a gente deixar de fazer as coisas com medo de não ser o melhor, que é o problema, não é? Gostou do vídeo? Me dê um feedback, ou então curte aqui o vídeo aqui no meu canal e me diz nos comentários o que você achou, está bem?